Olá pessoal, bem, daremos início então a conjuntos numéricos, certo? A gente viu até agora conjuntos, né? Que a gente pode representar ele de forma explícita, implícita e podemos representar pelo diagrama de Venn. E agora a gente começa então com o conjunto dos números com o conjunto numérico, tá bom? Então, ó, o primeiro conjunto criado, gente, foi o conjunto dos números naturais, certo? Quem é o conjunto dos números naturais? Ele veio com o intuito de você fazer contagens, né? Que foi o primeiro conjunto formado. Então, o conjunto dos números naturais é representado por quem? Pela letra N, e vai ser os números quem? 0, 1, 2, 3, 4, infinitos, certo? Só que daí verificou-se, passando o tempo, verificou-se que esse número não contemplava tudo, certo? Daí criou-se o conjunto dos números inteiros. Quem que é o conjunto dos números inteiros? O conjunto Z, certo? Que entra o conjunto, os números negativos, né? Então, o conjunto Z, ele vai ser todos os naturais e todos os negativos, ok? Daí, dentro desses dois conjuntos, nós temos algumas especificidades, certo? Temos o N asterístico. Quem é o N asterístico? Esse asterístico representa o quê? Que é sem o zero, tá bom? Então, quando aparecer N asterístico, quer dizer que é o conjunto o quê? 1, 2, 3, sem o elemento zero. Da mesma forma, nós vamos ter o Z asterístico, que vai ser o quê? Os positivos e os negativos sem o zero, tá bom? E daí a gente tem assim, ó, o conjunto Z+, e o conjunto Z-. O que é o Z+? São somente os positivos, ou seja, o conjunto dos números naturais. E aí a gente tem o Z-, que são somente os negativos, tá bom? E aí a gente utiliza a relação de inclusão aqui, que quer dizer o quê? Que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Então, se você vai representar aqui com o diagrama, nós temos o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros, ok? Mas aí viu-se o seguinte, que esses dois conjuntos não contemplavam todos os números, porque não era possível fazer certos tipos de divisão lá dentro daqueles dois conjuntos. Então, criou-se o conjunto dos números racionais. Quem é o conjunto dos números racionais? É representado pelo Q, certo? Quem é o conjunto Q? É todo número que pode ser escrito em forma de A sobre B, ou seja, forma de uma fração, certo? Então, o conjunto Q vai ser X, tal que o X pode ser escrito A sobre B, com A pertencente aos inteiros e B pertencente aos inteiros sem o zero. Por quê? Porque eu não posso ter uma fração desse jeito. Isso daqui não existe, tá bom? Se fosse 0 sobre 2, daria 0. Mais 2 sobre 0, qualquer número dividido por 0 não existe. Então, exemplos de números, ó, 8 sobre 25. Pertence ao conjunto Q? Pertence, né? Menos 2, pertence ao conjunto Q? Ah, não é uma fração, mas ele pode ser escrito como uma fração. Como? Eu posso colocar um aqui embaixo, ó. Mudou a fração? Não. Então, ele também pertence ao conjunto Q. 0,25. Eu posso escrever ele em forma de uma fração. Como? Como a gente viu lá na matemática fundamental, né? Eu posso escrever 25 sobre, ó, quantas casas que eu tenho após a vírgula? 2. Então, é sobre 100. E isso eu posso simplificar. Vou simplificar direto por 25, que dá 1 sobre 4. Então, é um número decimal que pode ser transformado em uma fração. Então, também pertence aos racionais. E o zero? Bem, a gente pode colocar 0 dividido por qualquer número aqui, ó, que vai dar quem? 0. Então, ele também pode ser escrito em forma de uma fração, tá bom? E aí, em relação à inclusão, a gente tem o seguinte.
gente tem o conjunto dos números naturais, que está contido dentro do conjunto dos números inteiros, que está contido dentro dos racionais. Tá bom? Olha só. Bem, continuando aqui então com a forma A sobre B. O 70. O 70 é um número racional? Sim, né? Porque eu posso escrever 70 sobre 1. 0,2. Eu posso escrever 2 sobre 10, que daí eu posso simplificar por 2, que dá 1 sobre 5. Menos 0,125. Posso escrever também. Menos 125 sobre, 1, 2, 3, 4. Então, eu coloco 1 e coloco 4 zeros. E aí pode simplificar também, certo? E se eu tenho um número assim, 0,222? O que é isso, gente? Isso é uma dízima periódica, certo? E a gente sabe que uma dízima periódica, ela pode ser escrita em forma de uma fração, que é chamada de fração geratriz. O que é a fração geratriz? É a fração que dá origem a uma dízima periódica. E como fazer isso? Existe uma regrinha, vocês estudaram lá no ensino fundamental que tinha uma regrinha que você fazia isso. Só que nós não vamos ver essa regrinha, nós vamos fazer o quê? O método prático, tá bom? De como encontrar uma fração geratriz. E como que vai ser esse método prático? Vamos lá. Quando você faz pela regra, você gasta quase uma folha para poder fazer todo o cálculo. Então, aqui a gente vai fazer esse método prático, vocês vão ver o tanto que é simples. Primeira coisa, você precisa identificar a parte inteira e o período. O que é a parte inteira? É o que está antes da vírgula. Tá bom? E o que é o período? O período é o número que se repete. Então, essa dízima aqui, eu poderia ter colocado, representado ela assim, que quer dizer o quê? A mesma coisa que isso. Esse tracinho em cima quer dizer que é o período, tá bom? Quer dizer que vai repetir aqui infinitas vezes o 2. Então, eu vou fazer assim, se é 0,2222, eu vou pegar esse período, que é o 2, certo? Dividido por 9. Aqui colocou menos 0 porque é a parte inteira, tá? Mas não havia necessidade. Só basta pegar o período e dividir por 9. Por que o 9? O 9 é porque assim, a gente tem o 2, o período que é repetido por um número. Então, eu vou colocar um 9. Vamos ver outro? Se eu coloco assim, 0,555, como que eu vou transformar ele numa fração geratriz? Vou pegar o período e vou dividir por 9. Pronto, essa é a minha fração geratriz. Se você pegar a calculadora e dividir, você vai ver que vai dar essa mesma dízima periódica. E se eu tivesse assim, agora eu tenho dois números no meu período. Quem vai ser minha dízima periódica? Eu vou pegar o meu período. Como agora são dois números, então eu vou colocar 99. Se fosse 3 números, 123 sobre 999. Pronto, simples assim, tá bom? E isso quando a gente tem uma dízima desse jeito aqui, tá bom? Quando a gente tem a parte inteira que é 0 e uma dízima com período simples, tá bom? Vamos para o segundo caso. Olha só, olha essa. Agora o meu período não é 0 mais, ou a minha parte inteira não é 0 mais. E aí, como fazer? Muito simples. Você vai pegar a parte inteira e o período e vai colocar aqui, menos a parte inteira sobre, e aí você vai observar quantos números que tem o meu período. Tem 2, então é sobre 99. E aí é só fazer esse cálculo, 3.413 menos 34, 3.379 sobre 99. Vamos ver o outro? Se eu tenho assim, 1,23. Vou ficar repetindo aqui, não. O que eu vou fazer?
eu vou pegar a parte inteira e o período menos a parte inteira. Dividido, quantos números tem o meu período? 2. Então, é sobre 9. Então, vai ser o 122 dividido por 9. Essa é a minha fração geratriz. Vamos outra? Se eu tenho aqui, ó, 57,135. O que eu vou fazer? Vou pegar a parte inteira e a parte que é período, menos quem? A parte inteira. Sobre... Quantos números tem o meu período? 3. Então, são 3 noves. E aí, é só fazer esse cálculo aqui, ó. Tá bom? 57.135 menos 57. Dá 57.078. Pronto, essa é a minha dízima, é a minha fração geratriz, ok? E aí, o último caso, se eu tiver desse jeito aqui, ó. Ó, tá vendo que eu tenho uma parte inteira, um número que não faz parte do meu período e o período. Ó, o que vai mudar? Eu vou pegar em cima a parte inteira, a parte que não é período e o período. Coloquei aqui. Menos a parte inteira. Só que embaixo, eu vou olhar quantos números tem meu período? Um número. Então, é um 9. Só que como tem um número que não faz parte do período, para esse número eu vou colocar o 0. E aí é só fazer o cálculo. Vamos outro. Se eu tenho aqui, ó, 23, vamos lá. Quem que eu vou pegar? Vou pegar a parte inteira, a parte que não é período e o período. Menos a parte inteira e a parte que não é período. Sobre... Quantos números tem o meu período? 1. Quantos números que estão aqui que não fazem parte do período? 2. Então, são 2 zeros. E aí, é só fazer esse cálculo aqui. Que vai ser 23.273 menos 23,27. 20.946 dividido por 900. Essa é a minha fração geratriz. Vamos mais um. Vamos lá. Quem que eu vou colocar em cima? A parte inteira, a parte que não é período e o período. Menos a parte inteira e a parte que não é período. Sobre quantos números que tem o meu período? 2. Então, são 2, 9. Quantos números que não são período? 2. Então, eu vou colocar 2 zeros. E aí, é só fazer esse cálculo, né? 300, opa. Que vai dar 12.229 dividido por 9.900. Então, essa é a minha fração geratriz, ok? Como que eu represento esses números lá na minha reta numérica? Quando a gente tem lá só o conjunto dos números naturais ou o conjunto dos números inteiros, é fácil, porque eu tenho o 0 aqui no meio, eu tenho 1, 2, 3, que são os números naturais, né? E aí eu tenho para cá menos 1, menos 2, menos 3, que são os negativos. Beleza? Então, é simples de você localizar. Gente, se você não tem uma régua, tá bom?
tente fazer proporcional, tipo aqui, ó, tá vendo que essa eu não fiz com a régua e essa medida aqui, se você olha, ela é bem parecida com essas daqui, ó, tá bom? Não vai fazer lá assim, ó, coloca o 0 aqui, um 1 aqui, aí o 2 aqui, tá vendo o tanto que ficou desproporcional? Então tente fazer pelo menos proporcional, mas o correto é que vocês façam com a régua. Mas aí como que eu vou representar números racionais na reta numérica? Então, ó, suponhamos que eu tenha aqui os números aqui, ó. Vamos representar, vamos pôr o 0 aqui. Se eu tenho aqui, ó, 1 sobre 2. Quem é o 1 sobre 2? Eu vou dividir ele. 1 dividido para 2 dá 0,5. Positivo. Então, ó, eu sei que o 1 tá aqui, o 2 está aqui. Onde que eu vou representar o 0,5? Entre o 0 e o 1. Exatamente na metade. Então, aqui eu vou colocar o meio, tá bom? Aí, se eu tenho ele negativo, tipo, menos 1 sobre 3, dá menos 0,3333. Aí, ele vai ser para cá, ó. O menos 1 tá aqui. O 0,333 está antes da metade. Então, ele está aqui, ó, menos 1 sobre 3. E assim sucessivamente, tá? Você vai, se você tem forma de fração, você vai dividir, ver onde que está o decimal e colocar na reta. Daí, viu-se o quê? Que a gente tinha números também que não podia ser escrito da forma A sobre B, certo? E esses números foram chamados de números irracionais. Bem, quem são esses números? São as raízes. Então, todo número que for uma raiz e ela não der uma raiz exata, certo? Diferente lá de você ter assim, ó, raiz de 25. Bem, eu sei que é o 5. 5, então, pertence lá aos racionais. Certeza? Beleza? E toda raiz que não for uma raiz exata, ela é irracional, porque não tem como eu escrever ela em forma de uma fração. Ah, mas o 5 também não. Tem, gente, ó. Coloca um embaixo. Raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, todas elas que não forem exatas, também faz parte dos irracionais, certo? As negativas também. Agora, observe esse aqui, ó. Raiz de 2 sobre 7. Ah, tá escrito em forma de uma fração. Gente, só que essa fração, tanto A quanto B, tem que pertencer aos inteiros. Então, se você tiver aqui, ó, um irracional aqui no numerador ou no denominador, tá vendo? Ela não pertence aos racionais, ela pertence aos irracionais. E aí, outro número também bem comum aqui é o π, né? Lembrando que o π vale 3,14, 15, 92, 65. Ele é infinito, não é uma dízima periódica. Por quê? Ele é uma dízima, mas ela não é periódica. Ou seja, ela não tem um número, um período, tá? Então, esses são os irracionais. Como localizar eles na reta numérica? Do mesmo jeitinho que a gente fez lá com os racionais, certo? Se você tem aqui, ó, o raiz de 2. Se você fizer na calculadora, ele vai dar o quê? 1 ponto alguma coisa aqui, certo? Então, você tem, ó, o 1 e o 2, e aí você vai marcar ele aqui, ó, igual o raiz de 3, certo? Igual aqui, ó, é só você olhar o número, né? Ó, 0,10, 100... Ai, como que eu vou localizar esse número? Gente, olha o primeiro só, 0,1. Então, tem o 0, então, para frente do 0,1, um pouquinho. Você tem que lembrar que entre o 0 e o outro aqui, ó, você tem quantos pontinhos aqui, ó? 10 pontinhos, tá? Então, daí é só marcar ele aqui, ok? Então, se você tem um número irracional, vê o decimal mais próximo que você tem e marca ele na reta numérica. Então, nós vimos o quê? Que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que está contido no conjunto dos números racionais, certo?
Só que aí a gente tem os irracionais, que não faz parte disso. Então, ele é um conjunto à parte aqui, ó. Tá bom? Então, a gente tem os naturais, que está contido nos inteiros, que está contido nos racionais. E aí, juntando todos esses conjuntos, nós temos o conjunto dos números reais, tá bom? Que é a união de todos esses números. Daí, quando chegar lá no terceiro ano, vocês vão ver o quê? Que tem um outro conjunto aqui, ó, que engloba isso tudo. Que é o conjunto dos números complexos, tá? Que de complexos não vai ter nada, que vocês vão ver lá. Por quê? Porque vocês vão ter números que não entram dentro dos reais. Ah, como assim, professora? Tipo, quando vocês iam calcular e achava assim, ó, menos... Aí, o que vocês escreviam? Que não pertence ao conjunto dos números reais, porque não existe raiz de número negativo. E aí, lá no terceiro ano, a gente vai estudar que ele pertence aos complexos. Ok? Eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou gravar outro para não ficar tão extenso, tá bom?